Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Meio de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias nós temos o hábito de entrarmos às 6 horas da manhã para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós ouvirmos a voz de Deus, já levantar cedo, receber essa palavra que nos enche, que nos fortifica, que nos cura, que nos transforma. Nunca foi tão importante nós meditarmos na palavra do Senhor como nos dias que nós temos vivido. A Bíblia diz que os dias têm sido maus, não é verdade? Os dias têm sido difíceis. Cada vez mais a gente percebe as coisas piorando. Você olha para um cenário político, cenário econômico, muita coisa no mundo só degradando, só destruindo. E o que é esperança para a nossa vida nesses últimos dias é o Senhor. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso refúgio. Já dizia o salmista, né, que o Senhor é o nosso refúgio no dia da nossa angústia. O Senhor é a nossa fortaleza no dia do nosso sofrimento. Ele é aquele que nos esconde, que nos protege, que nos preserva. Então, vamos aproveitar esse dia maravilhoso e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado porque estamos de pé. Muito obrigado pela tua graça. Obrigado porque nós dormimos, levantamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. E eu quero te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Agora eu oro, Pai, te pedindo a tua bênção. Fala com essa pessoa que parou para ouvir esse vídeo. Que o Senhor venha impactar o coração dela de uma forma tremenda e poderosa. Que o Senhor continue abençoando os inscritos, colaboradores, membros, intercessores, patrocinadores, tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a tua palavra aqui na internet. Fica conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que bom poder te receber aqui mais uma vez no Meio de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, aperte o sininho para você também receber as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos todos os dias, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas, que sempre vai ter uma palavra poderosíssima para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1, verso 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque ele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Olha que palavra forte que Paulo está dizendo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. E quem está falando isso, que é o apóstolo Paulo, está falando um homem que passou por muitos processos no seu ministério. Sendo preso, chicoteado, machucado, perseguido. Mesmo passando por tudo isso, ele dizia: eu não me envergonho do evangelho de Jesus. Não tem como eu me envergonhar desse evangelho. Uma vez que eu entendi que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele muda a minha história, que ele é o único caminho de salvação, eu não tenho vergonha dele. Eu não tenho vergonha de me posicionar como cristão. Eu não tenho vergonha de mostrar Deus na minha vida. Eu não tenho vergonha de mostrar o quanto eu sou cristão. Sabe, essa palavra precisa enraizar dentro do teu coração. Você não pode ser alguém que quando você está na tua faculdade, num ambiente que não é religioso, você se esconder. Não, não faz isso não. Se posiciona. Mostra a tua fé na faculdade. Mostra a tua fé no teu colégio. Não se envergonhe do evangelho de Jesus. Porque eles fazem chacota com alguns que se dizem evangélicos, passam por perseguição. Faça igual o apóstolo Paulo. Pelo que tenho prazer nas perseguições. Paulo disse isso. Pelo que eu tenho prazer naqueles que me caluniam, que me machucam, que me ferem. Você precisa não ter vergonha do evangelho. Não tenha constrangimento algum em falar que você serve a Jesus. Seja no teu trabalho, seja na tua escola, na faculdade, na tua vizinhança. Mostre Jesus para as pessoas. Mostre Cristo para as pessoas. Sabe? A gente precisa se posicionar. Aonde nós estivermos, nós precisamos ter um posicionamento. Para que as pessoas enxerguem Cristo sobre nós.
Existem pessoas que têm, às vezes, o costume de chegar em certos lugares e ficar camuflado. Não vou mostrar que eu sou crente, não vou mostrar que eu sirvo a Deus. Não, se posicione. Não tenha medo do que vão achar, do que vão dizer. Faz igual a Bíblia está dizendo. Não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque ele é poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê. Você veja, o Evangelho ele é poder de Deus para aqueles que creem. É por isso que o ímpio não consegue entender esse Evangelho. Por quê? Porque o ímpio ele não está conectado à nossa fé. Mas para nós que cremos, o Evangelho é poder de Deus. É salvação, sabe? É nós entendermos que esse Evangelho veio para nos salvar, para nos dar eternidade, para nos dar uma vida e vida com abundância. E não é viver somente nessa terra, ter alegria nessa terra, ter bens nessa terra, ter prosperidade nessa terra. Não. O maior bem do Evangelho é morar com Jesus. O maior bem do Evangelho é a eternidade. O maior bem do Evangelho é você entender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, e é através dele que nós somos salvos e transformados todos os dias. É por isso que Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro do judeu e também do grego? Porque a Bíblia diz que Jesus veio primeiro para os seus. Né? Eu já expliquei isso várias vezes e não me custa falar isso de novo. A salvação primeiro veio para os judeus. Né? Você sabe que o povo de Israel é a nação eleita. A nação eleita é o povo de Israel. Eles que foram escolhidos pelo Senhor para que deles nascesse o Messias. Mas Jesus disse o quê? Eu vim para os meus e os meus não me receberam. Então, como os judeus rejeitaram, nós fomos alcançados pela graça. Por isso que nós somos filhos por adoção. Né? Lembrou dessa palavra que eu já falei algumas vezes para vocês? Filho por criação, filho por adoção. Né? Então, filhos por eleição, que é o povo de Israel. E nós somos filhos por adoção porque fomos alcançados na cruz. Filhos por criação, Adão e Eva. Filhos por eleição, o povo de Israel que foi eleito. E filhos por adoção, nós, né? Que somos os gentios, que aqui ele chama de grego, né? Mas nós somos os gentios, que fomos alcançados por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Tá certo? Por isso que ele fala primeiro para os judeus, depois para os gregos. Aí ele continua dizendo: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aí você precisa guardar uma coisa que é fundamental para o seu cristianismo. Fé. O justo viverá pela fé. Tem muita coisa na vida que você vai querer resposta. Eu conheço pessoas que ficam o tempo todo: mas eu quero saber disso, eu quero saber daquilo, eu quero ter convicção para isso, eu quero ter convicção para aquilo, eu preciso disso. Existem pessoas que querem viver todo o tempo na razão. Só que a gente precisa entender que o Evangelho nos chama para viver pela fé. Tem momento que você não vai ter as respostas que você queria, não vai ter tanta convicção para assumir certas coisas e você vai precisar agir pela fé. E é importante você viver pela fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nós não agradamos a Deus se nós não vivemos por fé. O justo viverá pela fé. Eu tomo decisões baseadas naquilo que eu creio. Atitudes baseadas naquilo que eu creio. Até porque não basta apenas eu dizer que eu creio, eu preciso ter obras. Porque a fé sem obra, ela é morta. O que consolida a minha fé são as minhas decisões. Então, vão ter momentos que você vai precisar agir. E agir pela fé. Vão ter momentos que você vai precisar tomar certas atitudes. E você, de repente, não vai ter um direcionamento racional para fazer. Às vezes é o próprio Espírito que está te incentivando, mas pela fé. E quando você olha para os teus recursos e para as coisas que você tem, você vai olhar: cara, é impossível. Mas a fé está mandando você viver. Viva dela. O justo viverá pela fé. Eu ajo por fé, eu caminho por fé, eu tenho controle por fé, o meu governo é por fé. Eu não ajo pela dúvida, eu não ajo pelos meus impulsos, eu não ajo pela razão, eu ajo por fé.
Entende? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá da fé, sempre agindo por fé, vivendo por fé, crendo e caminhando pela fé, para que ela seja um combustível para nos ajudar sempre a seguir caminhos corretos, andar em caminhos que o próprio Deus tem preparado para nós, sabe? Às vezes você vai olhar para os seus recursos, você vai dizer, isso é impossível acontecer. Às vezes você vai olhar para o teu dinheiro e vai falar, cara, o que eu tenho não é suficiente. Às vezes você vai olhar para os seus problemas e vai dizer, não tem jeito. Mas a fé vai te impulsionar a você tomar decisões espirituais. Tem uma frase que eu gosto que diz que sempre quando o medo vier bater na tua porta, mande a fé e atender. Quando o medo tentar te dominar, quando o medo tentar te governar, manda a fé e atender. Responde essa afronta com fé. Responde esse medo com fé. Responde essa crise com fé. Responde os seus problemas com fé. Ainda que você olhe para certas situações e diga, cara, é impossível, isso aqui não vai dar certo, mas pela fé você vai conseguir. E pela fé você vai conquistar. Porque há poder naquele que crê. Há poder nas palavras. Há poder naquele que se lança pela fé. Porque o justo, aquele que caminha no caminho da justiça, no caminho do Senhor, ele viverá pela fé. Não é viver pelos recursos, não é viver pela razão, não é viver pelo diagnóstico, não é viver pelo que o médico diz, não é viver pelo que o patrão falou, não é viver pelo que a situação política do Brasil tá, não é viver por causa que o banco liberou isso e tal para você fazer, não é viver com nada disso, é viver pela fé. E através da fé, você crê que Deus pode usar um médico, Deus usar homens, Deus usar pessoas, Deus usar situações e circunstâncias para que se cumpra um propósito de Deus sobre a sua vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina a viver pela fé. A tua palavra que nos incentiva, Deus, a caminhar de acordo com o seu propósito. Abençoe essa pessoa, dê a ela um dia extraordinário na tua presença. Eu oro pedindo paz, alegria e vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra, foi boa essa mensagem para você. Então me ajude a divulgar essa palavra para que mais pessoas sejam edificadas da mesma forma que você foi. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube e manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um familiar. Manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor da mesma forma que você recebeu aqui. Ah, pastor, eu queria me tornar membro desse canal. Como é que eu faço para me tornar membro aqui no YouTube? Aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem direito de prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos, por volta das 10h40 da noite, mais ou menos. Quando você comenta aqui embaixo, aparece também um selozinho muito legal, colorido, que mostra que você está ajudando esse canal, apoiando esse canal e, acima de tudo, você nos incentiva a continuar propagando a palavra aqui nessa plataforma do YouTube. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem sido uma bênção, eu queria contribuir com o seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração, tá bom? Faça isso com alegria, com amor, porque você entende a relevância da palavra do Senhor aqui na internet. E aguarda que amanhã, às 6h da manhã no Mãe de Paz, com uma palavra poderosíssima para o teu coração. E fica com essa palavra para a tua alma, porque o justo viverá pela fé. Você vai ser guiado pela fé. Você vai caminhar pela fé. Você vai se envolver pela fé. Você vai andar por fé. Não por vista, não pelo aquilo que você vê, mas pelo aquilo que você crê. E ainda que você não tenha recursos, que tudo venha a dar errado, você já entendeu que há poder na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.